programa de pós-graduação em Engenharia Química. O candidato é Everton Collin, ele é engenheiro químico e vai apresentar o trabalho intitulado Predição de Propriedades e Produtos Intermediários em Refinarias de Petróleo através de modelos baseados em dados. Ele foi orientado por mim, Marcelo, e pelo Jorge, e vai ser arguído pela banca composta pelo Luiz Gustavo Long, da Petrobras, pelo nosso colega Pedro Rafael Fernandes, aqui do DEC, e pelo Dr. Rafael Ribeiro Senso, da Acelen, se eu não pronunciei errado. Desde já a gente agradece a banca pelo trabalho, por ter aceito e por todas as contribuições. O Everton tem agora no máximo 50 minutos. Depois a gente volta para a etapa de arguição. Obrigado a todos pela presença. Everton está contigo. Boa sorte. Ok, obrigado. Meu áudio está saindo direitinho? Sim. Ok. Perfeito. Ok, deixa eu compartilhar aqui a tela, então. Tá aparecendo a tela? Sim? Sim. Ok. E deixa eu só testar aqui, tá passando, né? Sim. Perfeito. Então tá, já. Então tá, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, em especial a banca, nesse importante momento da minha carreira. Como já foi dito, né, eu sou o Everton Collin, e hoje eu vou defender o trabalho que realizei durante a minha dissertação de mestrado, com o título de Predição de Propriedade de Produtos Intermediários em Refinarias de Petróleo através de modelos baseados em dados. Como já mencionado, então orientado pelo professor Dr. Marcelo Farenzena e professor Dr. Jorge Otávio Trierweiler. Então, na apresentação de hoje, então, nós vamos cobrir desde a contextualização do problema, nas etapas de introdução e revisão bibliográfica, a metodologia utilizada, os resultados de discussão e conclusões de trabalhos futuros. Como muitos aqui já devem saber, né, eu trabalhei cerca de 12 anos na indústria do refino de petróleo, e o tópico escolhido para minha dissertação ele surgiu de observações práticas no dia a dia operacional e está situado nesse contexto. O refino de petróleo ele é uma indústria de alta complexidade, onde o petróleo passa por diversas transformações físicas e químicas através de múltiplas unidades de processo. E as refinarias possuem um parque de tancagem, então, para armazenamento das misturas de petróleo, matéria-prima, produtos intermediários e produtos finais. E o objetivo principal desse negócio é transformar o petróleo, que é um produto que por si só tem baixa utilidade, baixo valor agregado, em produtos úteis para o mercado e com um maior valor agregado. Nesse processo de beneficiamento, a mistura de petróleos ela passa por várias etapas, como a destilação, a conversão e tratamento, agregando valor à medida que passa pela cadeia de processamento, criando produtos prontos para venda. Como qualquer indústria de transformação, o lucro da refinaria está relacionado ao índice de valorização da matéria-prima à medida que ela é beneficiada, né? De maneira prática, né, as etapas de seleção e mistura de petróleos e seleção e mistura de produtos, aqui está mostrando como uma reta, né? Na realidade, elas têm bastante impacto, sim, e não necessariamente vai ser uma reta, né? É possível melhorar as margens da refinaria ou piorar as margens, dependendo de como que as etapas de planejamento e scheduling são realizadas, e isso independe do gasto de energia para a transformação do produto. E isso é especialmente relevante porque o custo do petróleo pode custar até 80% do custo operacional da refinaria. A refinaria onde realizei esse estudo, ela processa uma grande variedade de petróleos, desde 2011, onde foram processados mais de 90 tipos de diferentes petróleos de diferentes origens geográficas. E a composição da mistura muda em média a cada 3 dias. O que observei que motivou esse trabalho é que para certas misturas, o que foi planejado
é o realizado. O plano de produção ele é muito próximo do que é realizado. Enquanto que para outras misturas a gente tem uma divergência. E à medida que a gente vai observando o comportamento, a gente observa que em alguns casos esse comportamento se repete, de forma que até a equipe de operação já tinha a intuição de que certas misturas com a presença de algum petróleo específico era batata, lá chega aquela mistura e daí tu tem um resultado que não bate com o planejado. Então, aí chegou a pergunta que eu gostaria de explorar durante esse trabalho. Então, seria possível utilizar os dados históricos de processamento da planta, da refinaria, de modo a corrigir esses modelos, de trazer esse conhecimento, essa realidade operacional, que já a intuição da operação já tinha, para um modelo preditivo? Aí, quando eu fui à literatura, não encontrei referências de trabalhos que abordavam essa toda vasta disponibilidade de informações, de dados históricos de composição real processada do petróleo na refinaria, mais os dados de laboratório e mais os dados de sensores de processo. Então, isso é também uma lacuna na literatura, que também é abordada por esse trabalho. O objetivo geral seria desenvolver a metodologia que integra, então, essas múltiplas fontes de dados para melhorar a precisão de modelos preditivos de propriedades de produtos intermediários. E, para atingir esse objetivo geral, foram estabelecidos 3 objetivos específicos. Então, desenvolver metodologia estruturada da integração de dados dessas múltiplas fontes que eu mencionei, avaliar esses novos modelos baseados de dados empiricamente com 2 estudos de caso, teor de mercaptanos no querosene, teor de enxofre na nafta leve, e, por fim, baseado nessa questão da intuição operacional, se a gente pode transmitir isso aí, traduzir isso para algo que é capturado por um modelo, então, gerar coeficientes interpretáveis para identificar ensaios de caracterização que não refletem a realidade operacional. Então, esse tema, então, do planejamento e scheduling em refinarias, ele evoluiu desde a programação linear, rodando em mainframes, lá na década de 70 e 80, para, nos anos 90, softwares comerciais, podendo rodar em PCs, em computadores domésticos, democratizando e tornando mais acessível esse tipo de solução. Já nos anos 2000, começam a surgir abordagens mais complexas, com programação inteira mista, e em 2010, em seguida, começam já meta-heurísticas, que abordam problemas ainda mais complexos, e surge os primeiros relatos do chamado scheduling reativo, que se propõe a utilizar informações atualizadas da planta, de modo a atualizar o plano de produção, e possui uma semelhança significativa com o objetivo proposto nesse trabalho. E como eu vou mencionar mais adiante, ser uma interação, uma direção interessante para aplicar o que foi explorado nessa pesquisa. Atualmente a gente vê bastante aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina, aprendizado por reforço e otimização em tempo real, utilizando da disponibilidade mais de computação e de dados que vem recentemente. Quanto aos modelos tradicionais utilizados nas refinarias, existem diversos modelos proprietários específicos desenvolvidos por cada refinador ou fornecedor de software, mas todos esses modelos têm em comum é a questão que eles se baseiam nos ensaios de caracterização de petróleo para definir coeficientes de rendimento e propriedades de produtos. E o que são esses ensaios de caracterização de petróleo bruto? Então, eles são a principal fonte de informação sobre a composição e propriedades fracionais dos petróleos. São uma caracterização laboratorial completa do petróleo, como se fosse o tipo sanguíneo de um petróleo específico, né? Só que esses ensaios de caracterização eles são bastante caros e eles levam bastante tempo, então não é viável utilizá-los. Então, toda vez que a refinaria compra um petróleo para testar diariamente, então eles não são realizados com frequência. Esse diagrama aqui ele apresenta e ilustra os principais dados disponíveis no ensaio de caracterização. Então, os ensaios cobrem desde propriedades globais, que se aplicam à amostra do petróleo como um todo, como propriedades fracionárias, né, onde o petróleo ele é fracionado
desde frações leves até frações mais pesadas, e onde são feitas diversas amostras para os diferentes cortes. Como eu mencionei anteriormente, então foram selecionados 2 estudos de caso, mercaptanos no querosene e o enxofre na nafta leve. Os mercaptanos, também conhecidos por RSH, são uma especificação crítica para o querosene de aviação, que é AV, e o enxofre uma especificação rigorosa para a produção de gasolina. Então, esses 2 problemas então, representam desafios distintos de predição. Também esses 2 problemas eles se envolvem com diferentes cortes, né, que cobrem diferentes faixas de destilação. A nafta leve sendo a faixa mais leve da destilação da unidade de destilação atmosférica, de 27 a 135 graus, e o querosene sendo um corte intermediário, de 135 a 240 graus Celsius. Esses problemas, esses 2 estudos de caso, então, eles têm disponibilidade de dados históricos robusta e validam a metodologia em contextos operacionais diferentes. A metodologia, então, ela foi estruturada em 7 etapas sequenciais, começando, então, na seleção das variáveis-alvo, a aquisição e transformação dos dados, a sincronização do tempo das amostras dos diferentes fontes de dados, a avaliação da qualidade dos dados, a transformação de variáveis e análise de relevância, o treinamento dos modelos e, por final, a interpretabilidade dos modelos. Então, aqui que nós avaliamos quais propriedades de produtos que queremos selecionar. Nessa etapa de seleção de alvos e avaliação de previsibilidade, é interessante selecionar propriedades de produtos que são economicamente interessantes, né, que, se for desenvolvido um modelo preditivo, vai ter um retorno econômico interessante para a refinaria, mas também é muito importante avaliar a disponibilidade de dados suficiente para a construção de modelos preditivos. E as 2 propriedades que foram selecionadas, elas se enquadram nesses 2 quesitos. Agora vamos dar um zoom na unidade de destilação atmosférica, que é onde esses 2 estudos de caso se localizam. Então, esse é um fluxograma que mostra de maneira simplificada a unidade de destilação atmosférica. Podemos observar que a unidade é alimentada com petróleo no limite de bateria. Ele passa pelas baterias de pré-aquecimento, sistemas de dessalgação, fornos, e então é fracionado na coluna de destilação atmosférica. Temos aqui como um dos produtos-chave selecionados a nafta leve de destilação direta, chamada de NLDD, no trabalho também, e o querosene. Agora, focando no estudo da nafta leve, temos aqui no ponto B a nossa variável-alvo, o teor de enxofre da nafta leve. No ponto A, temos nossa primeira variável preditora, que é o vetor de frações mássicas de cada petróleo na alimentação. No ponto D, temos a pressão e temperatura no topo da coluna de destilação atmosférica. No ponto E, a temperatura da panela de nafta pesada. No ponto F, a pressão no topo da coluna debutanizadora. Ponto G, a temperatura do topo da coluna debutanizadora. E o ponto H, a temperatura do fundo da coluna debutanizadora. É importante mencionar que essas variáveis não foram selecionadas ao acaso, elas foram selecionadas juntamente com a equipe de operação da refinaria, por serem variáveis que são realmente importantes, vamos ter um conhecimento prévio que elas elas têm influência sobre a variável-alvo, e também são variáveis, sensores que são bastante confiáveis, ou seja, nós teríamos bastante dados para poder realizar o treinamento desse modelo. Partindo então para o problema do querosene, então aqui temos no ponto C o teor de RSH no querosene, no ponto A o vetor de frações mássicas de cada petróleo na alimentação, da mesma forma que no problema anterior. Ponto D, pressão e temperaturas no topo da coluna de destilação atmosférica. Ponto E, a temperatura do prato de nafta pesada. Ponto I, a temperatura do prato de querosene. E ponto J, a temperatura do prato de diesel leve. A metodologia proposta nesse trabalho, então, ela combina 4 fontes de informação, cada uma com características distintas. Então, a primeira fonte são os sensores de processo,
que operam em alta frequência, onde nós temos sensores de campo, né, que registram, recordam seus valores, suas medições no historiador de processo, e onde fizemos a coleta de dados via interpolação linear com agregação em intervalos de 1 minuto. O próximo é a composição de alimentação, que são eventos discretos. Isso são dados que são armazenados no banco de dados de operação de transferência de tanques da refinaria, e eles são dados que eles são registrados do ponto de vista dos tanques, né? Então, tanque X está enviando para tal destino, certo? Então, esse é uma fonte de dados que precisa de um pouco de tratamento, porque o que a gente precisa fazer é, para cada instante de tempo, avaliar quais que são os tanques, né, então, que estão enviando para a unidade de destilação atmosférica, UDA. É possível que múltiplos tanques enviem ao mesmo tempo, é uma condição normal, então também tem que considerar essa condição. E o que temos no final, então, são os registros dos volumes transferidos e volumes por diferentes petróleos. Então, utilizando a densidade dos ensaios de caracterização, os crude assays, a gente pode calcular as frações mássicas para cada instante de tempo para a alimentação da UDA. Aí esses resultados são interpolados por degrau, porque as mudanças são discretas nas trocas de tanque. Outra fonte de dados são as análises laboratoriais, com baixa frequência. Elas são provenientes do banco de dados de amostras do laboratório da refinaria, onde temos 2 tipos de amostras. Então, amostras de rotina, com cronogramas pré-estabelecidos para monitoramento contínuo, e amostras eventuais, sob demanda, para a questão de quando tem diferentes campanhas, mudanças de carga e investigações operacionais. E o último fonte de dados são os próprios crude assays, os bancos os ensaios de petróleo bruto, que, como eu mencionei anteriormente, são atualizados com baixíssima frequência. A origem é o banco de dados de assays corporativo da refinaria, que contém, então, os ensaios internos e certificações de fornecedores. E o que nos interessa nesse banco de dados são, então, as curvas de distribuição por temperatura, então, os rendimentos para diferentes cortes de temperatura, e a variação das propriedades, o querosene e o mercaptanos, por faixa de destilação. Ok, coletamos todos os dados. Agora, a próxima etapa, infelizmente, eles não estão todos alinhados no mesmo ponto de referência, então a próxima etapa a gente precisa fazer uma sincronização temporal. Nosso ponto de referência são as análises laboratoriais, que nós temos um valor para um determinado instante de tempo que aquela amostra foi coletada, e considerando que os equipamentos e tubulações na UDA e na refinaria em geral possuem volume significativo, nós temos que calcular, tomar isso aí em consideração, que a dinâmica do sistema é considerável. Então, para cada análise laboratorial, a gente tem que se perguntar qual que é a composição de carga, que seria aquela representativa para esse instante, e quais os valores dos sensores de processo. Então, nesse trabalho, nós calculamos o tempo morto utilizando uma relação simples entre o volume e a vazão volumétrica média, onde o V é o volume do sistema entre o ponto de medição e o ponto de amostragem, e Q é a vazão volumétrica média no período em que a amostra foi coletada. Os volumes foram estimados usando folhas de dados de equipamentos, isométrico de tubulação e modelo CAD 3D da UDA. E nos 2 estudos de caso que selecionamos, o ponto de amostragem ele fica jusante. Então, a gente tem que basicamente voltar no tempo, calcular quanto que seria necessário voltar no tempo, de modo a capturar qual que seria o valor de um sensor ou a composição de carga referente àquele instante de referência. Nos casos dos sensores, fizemos uma média de 30 minutos centrada no instante corrigido, de modo a remover flutuações instantâneas. Então, após esse processo, temos o dataset consolidado, onde a nossa variável dependente, o RSH no querosene ou enxofre na nafta leve, vem das análises laboratoriais, aquele nosso instante de referência, agora sincronizado entre todas as amostras, a composição de alimentação e os sensores de processo como nossas variáveis independentes. Próxima etapa é a avaliação da qualidade dos dados,
onde a gente deseja identificar e remover dados que não representam a operação normal e prevenir que os modelos aprendam esses padrões anômalos. Foram escolhidas 3 etapas de análise para avaliação de qualidade de dados. A primeira em relação ao registro de manutenção, então foram coletados períodos de tempo em que a unidade estaria em manutenção, para remover do dataset. Também foi feita a validação com limites operacionais, limites inferior e superior para cada sensor de processo, que são conhecidos, para valores acima ou inferior a esses limites, eles são removidos. E a análise de consistência temporal, para garantir que não tenha problemas de sensor congelado, que não é fisicamente correto. Então, os resultados foram até bastante surpreendentes para mim, que foram bastante poucos remoções. Só tivemos em torno de 2% de amostras removidas para a nafta leve, sendo 6% por manutenção, e apenas em torno de 5% de amostras removidas para o querosene, sendo apenas 3% por manutenção. E a baixa taxa de anomalias, então, de dados removidos, provavelmente devido à alta confiabilidade dos procedimentos operacionais, e que nessa unidade é bastante estável, então, períodos operando fora dos limites operacionais não são comuns. A verificação periódica dos sensores por manutenção preventiva também garante que os sensores são confiáveis, e foram selecionados sensores confiáveis no começo também. E o próprio processo de coleta de amostra ele evita períodos de perturbação. Então, isso também ajuda para que tenha poucas amostras que sejam anômalas. A próxima etapa, então, foi avaliar se existem maneiras de transformar nosso conjunto de dados em uma forma mais informativa. Por exemplo, se a gente olhar a temperatura ao longo da coluna de destilação, a temperatura do topo, a temperatura da nafta pesada, a temperatura do querosene, a temperatura do diesel leve, a gente vai poder observar que cada uma tem o seu comportamento específico, local, mas elas são afetadas de uma maneira global por certos eventos que acontecem na torre de destilação. Tem situações que fazem com que toda a temperatura da coluna suba ou toda a temperatura da coluna desça. Então, existe uma correlação entre essas variáveis, e o mesmo é observado na coluna debutanizadora. Então, para a criação de modelos baseados em dados, essa correlação entre variáveis preditoras não é desejável. Então, como é que a gente pode transformar essas variáveis de modo a manter a informação e remover essa correlação? Então, no caso da predição do enxofre na nafta leve, a gente então tem a temperatura no topo e do parte de nafta pesada. O que foi feito foi calculado o gradiente, capturando então o fracionamento entre aquela zona, e foi removida uma das temperaturas absolutas. Então, dessa forma, a gente ainda traz essa informação vindo do fracionamento, mas remove essa questão de correlação entre as variáveis. E o mesmo foi feito, então, para a coluna debutanizadora, calculando o gradiente ao longo da coluna e removendo uma das temperaturas absolutas. No caso do querosene, a mesma coisa. Então, foi realizado, então, calculado o gradiente entre a nafta pesada e querosene, removendo a temperatura da nafta pesada, e o gradiente entre o querosene e o diesel leve, removendo a temperatura do diesel leve. Isso gerou, então, para os 2 estudos de caso, um dataset atualizado com variáveis derivadas. Para identificar, então, quais variáveis de processo são mais relevantes, desenvolvemos uma análise de correlação em 2 etapas. Então, o primeiro foi um agrupamento por composição similar, usando clustering hierárquico, com o método de Ward e distância euclidiana. E isso nos permite isolar o efeito da composição de carga e analisar como as variáveis de processo se correlacionam com a propriedade-alvo dentro de cada grupo. Depois, calculamos a correlação Pearson para cada grupo identificado, considerando apenas grupos que têm 20 ou mais observações, e as variáveis de processo, então, foram normalizadas entre 0 e 1, para que a gente possa fazer uma comparação justa. O resultado dessa análise indicou que, então, para a predição de enxofre na nafta leve, a temperatura do topo da coluna de destilação, ela é a variável-chave, a mais importante, com uma correlação média de 0,82,
E no caso da predição do RSH no querosene, a temperatura do prato de querosene apresentou a maior correlação média. E um fato importante é que essas variáveis dominantes que foram identificadas, elas vão orientar a estrutura do modelo semi-empírico que a gente vai apresentar em seguida. Uma nota, uma observação interessante e importante é que esses resultados, então, eles são relevantes para essa unidade, nessa condição que ela está hoje, quando foi coletados os dados, porque ela é bastante estável, tanto em relação às variáveis de processo, como a estabilidade hidráulica. Em outras unidades, isso pode ser completamente outras variáveis que são as mais importantes. Então, chegamos no desenvolvimento dos modelos, onde selecionamos 5 abordagens distintas. O modelo de referência, então, representa a prática tradicional da refinaria. O modelo semi-empírico é uma contribuição original desse trabalho. E incluímos 3 abordagens puramente baseadas em dados. Então, o modelo de referência, o processo de cálculo, ele possui 3 etapas sequenciais. Então, primeiro, as curvas de destilação dos A6 determinam quanto de cada petróleo vai para cada corte. No caso, o corte de nafta leve ou querosene, ajustados para a temperatura e pressão operacionais. Segundo, interpolamos as propriedades dos A6 para obter o enxofre, ou mercaptanos, de cada petróleo no corte de interesse. E, finalmente, assumindo a mistura linear das propriedades, calculamos as propriedades previstas como o somatório da fração mássica de cada petróleo no corte, multiplicado pela sua propriedade individual. Então, esse não é um modelo que é treinado, mas para fazer novas predições, a gente precisa, então, das frações mássicas dos petróleos, a composição da carga, e as temperaturas e pressões operacionais associadas a essa predição. A motivação do modelo semi-empírico, então, vem daquela análise de relevância que eu mencionei anteriormente, e da observação, olhando, então, para as curvas de distribuição do teor de enxofre, do teor de mercaptanos para diferentes crudo A6 nos ensaios de caracterização, identificamos que tem um comportamento aproximadamente linear dentro das faixas de interesse para a gente, dentro da faixa da nafta leve e da faixa do querosene. E esse aí é um comportamento interessante que a gente decidiu utilizar para criar esse modelo semi-empírico. Então, a equação do modelo semi-empírico, ela incorpora, então, essa relação linear com a temperatura dominante, e cada petróleo, então, contribui com 2 coeficientes, né? Um coeficiente ômega, que é independente da temperatura, é o coeficiente base, e um coeficiente P, que é dependente da temperatura. Esses coeficientes, então, são inicializados com valores interpolados das curvas de caracterização dos petróleos, os crudos A6, e são ajustados aos dados através de uma função objetivo que minimiza o erro de predição, com termos de regularização, para evitar o sobreajuste. Após o ajuste aos dados, para fazer novas predições, esse modelo, então, utiliza as frações mássicas do petróleo e a temperatura dominante para cada estudo de caso. O modelo de regressão de componentes principais, PCR, então ele reduz a dimensionalidade seguida de regressão linear, onde é feita a transformação das variáveis correlacionadas em componentes ortogonais. Então, essa metodologia ela tem 2 etapas. Primeiro, a gente faz o PCA, análise de componentes principais, com um critério de retenção de 99% da variância acumulada. E depois a gente aplica a regressão linear nesses componentes principais retidos. Após o treino, para fazer novas predições, esse modelo ele utiliza todas as variáveis de processo que foram mencionadas anteriormente. O outro modelo de baseado em dados que foi utilizado foi a regressão com gradient boosting, que ele é um modelo ensemble, que é baseado em vários outros modelos menores de aves de decisão treinados sequencialmente. Então, esse é um modelo que introduz vários hiperparâmetros que são otimizados com uma faixa de busca, então, em cada etapa de treino, e são aplicadas algumas estratégias de regularização para evitar o sobreajuste. Após a etapa de treino, esse modelo também, então, utiliza todas as variáveis disponíveis para gerar uma nova predição. E, por final, o último modelo escolhido foram as redes neurais artificiais, que também possuem diversos hiperparâmetros que foram otimizados e possuem uma configuração de treinamento fixa,
que é compartilhado entre todas as etapas de treino. Após treino, esse modelo então utiliza todas as variáveis selecionadas do dataset para gerar novas predições. Para avaliar os modelos então, de forma robusta, utilizamos a validação cruzada com 5 folds, 5 grupos, que ela ajuda a evitar então o viés temporal e avalia adequadamente a capacidade de generalização dos modelos. Aqui do lado a gente tem um exemplo com uma avaliação cruzada com 3 folds, não com 5, que é bastante didática para ajudar a entender que enquanto que um grupo é usado para serve para o conjunto de teste, os outros são usados para conjunto de treino, então a gente fica alternando. Para avaliar o sobreajuste, foi feito a análise da razão de teste e treino, onde valores próximos a 1 representam boa generalização. E a etapa de otimização de hiperparâmetros, então ela foi realizada independentemente em cada fold, em cada grupo, com 50 iterações, utilizando a biblioteca Optuna, rodando o algoritmo Tree Structure Parser Estimator, garantindo então que em cada treino os modelos têm a oportunidade de tentar gerar o melhor modelo possível para um grupo de dados. Além da validação cruzada, aplicamos o teste de Friedman para testar então se há diferença significativa entre os modelos. Esse é um teste não paramétrico, que não assume distribuição normal, e onde a hipótese nula é que todos os modelos têm o mesmo desempenho. O critério de significância selecionado foi o P menor que 0,05, que significa então que menos de 5% de chance das diferenças serem por acaso. Finalmente, uma validação adicional foi feita também para simular predições em período futuro, onde fizemos divisão cronológica dos dados. 80% dos dados iniciais para treino e 20% dos dados finais para teste, que ajuda a avaliar a robustez temporal dos modelos. Então, na questão dos resultados, então essa é resultados da validação cruzada para enxofre na Naftaleve. Então essa tabela apresenta as métricas de erro médio absoluto, MAI, e RMC, a raiz do erro médio quadrático, obtidas durante a validação cruzada. Podemos observar aqui que o modelo de referência ele teve um erro de MAI de aproximadamente 23,8 miligramas por quilograma, enquanto que todos os modelos baseados em dados obtiveram erros muito inferiores. O modelo semi-empírico foi o melhor, com redução de aproximadamente 40% de erro em relação ao modelo de referência. E a aplicação do teste de Friedman confirmou que as diferenças observadas entre os modelos não são por acaso. Partindo então agora no caso da avaliação cruzada, no estudo de caso de estimação do RSH no querosene, observamos o mesmo padrão, onde o modelo de referência então atingiu aproximadamente 5,2 miligramas por quilograma de MAI, enquanto que os modelos baseados em dados obtiveram valores bastante inferiores, e novamente o modelo semi-empírico obteve o melhor resultado, com MAI de aproximadamente 2,7, uma redução de em torno de 49% no erro. Aqui também, novamente, o teste Friedman foi bastante... o valor de P foi bastante baixo, confirmando, então, que as diferenças não são por acaso. A análise de sobreajuste ela é bastante interessante para verificar qual a capacidade dos modelos de realizar predições em dados não vistos anteriormente. A gente pode ver que os modelos mais simples, o semi-empírico e o PCR, obtiveram valores bastante próximos de 1, que indica uma ótima generalização, enquanto que os modelos mais complexos obtiveram análise de razão de teste e treino mais alta, indicando que eles teriam mais dificuldade de gerar novas predições para dados não vistos. A etapa final nos testes dos modelos foi, então, essa divisão entre período de divisão cronológica, entre período de treino, os 80% dados iniciais e 20% os dados finais. Então, aqui a gente pode ver a evolução
dos resíduos das predições. Em azul, a gente está mostrando o período de treino, os dados iniciais, e em verde, o período de teste para todos os modelos. É mais interessante a gente olhar aqui para a questão dos histogramas, que mostram, então, a performance no período de teste, aquele período final, a verde no gráfico anterior, que a gente consegue ver com esses histogramas, avaliar se tem viés sistemático nas predições. Então, o modelo de referência, ele apresenta uma média de aproximadamente menos 7 miligramas por quilograma, alta dispersão, assimetria negativa, indicando tendência leve de superestimar o teor de enxofre. Já o semi-empírico, uma média de em torno de menos 3, o menor desvio padrão e a assimetria praticamente nula, indicando predições bem balanceadas. O PCR também tem um comportamento bastante similar do semi-empírico, o que é comum, foi comum em todos os testes até agora. E já os modelos mais complexos, eles tiveram maior dispersão, sendo o RNA tendo o maior desvio padrão de todos os modelos baseados em dados. Essa é um gráfico, então, que apresenta os valores previstos versus observados no conjunto de teste, novamente, para a previsão do teor de enxofre na nafta leve, e onde a linha diagonal aqui ele representa, então, a predição perfeita, né? Onde os dados batem exatamente, os previstos batem exatamente com os observados. Então, a gente pode ver aqui que, no caso do semi-empírico, a gente obteve o melhor coeficiente de determinação, está bem centrado na diagonal, coeficiente de 0,8, seguido, então, pelo PCR e pelo GBR em torno de 0,7, com comportamento similar. Então, temos o modelo de referência com 0,55 e o RNA com 0,27. Partindo, então, para o caso das performance e condições futuras a previsão do RSH no querosene, novamente, aqui temos os 80% dados iniciais, então, usados para treino, e os 20% dos dados finais utilizados para teste, e vemos a evolução dos resíduos. Certo? Então, dando um zoom nos histogramas de distribuição dos resíduos, na previsão do mercaptans no querosene, a gente pode ver aqui que o modelo de referência, então, tem uma média de 10 miligramas por quilograma, com assimetria positiva, com um desvio muito grande. Então, esses 10 aqui é um desvio muito grande em relação ao que foi predito no plano de produção versus o que foi realizado. Então, consistentemente, esse modelo está prevendo valores errados. Já o semi-empírico, então, teve uma média de 1,10 de resíduo, com baixo desvio padrão e assimetria praticamente zero, mostrando previsões bastante interessantes, com um comportamento bastante similar com o PCR. Já o GBR, então, teve média de 3,84, também ok, mas com uma distribuição bastante elevada, né? E o desvio padrão bastante alto, como o RNA, que tem o maior desvio padrão de todos. Olhando agora, então, para os valores previstos versus observados no período de teste, para a previsão do RSH no querosene, novamente vemos, então, que o modelo semi-empírico, então, ele se comporta bem interessante, aqui próximo à diagonal, com um coeficiente de determinação praticamente igual do que o anterior, no caso do enxofre, aproximadamente 0,8. Nesse caso, o PCR foi um pouco inferior, coeficiente de determinação 0,66, e no caso anterior, o modelo GBR tinha se equiparado ao PCR, o que não se repetiu aqui, coeficiente de determinação praticamente nulo. O modelo de referência apresentou o coeficiente de determinação negativo, de aproximadamente 0,63, indicando que suas previsões são piores do que simplesmente usar a média dos valores observados, que é bastante preocupante. E a gente pode confirmar visualmente aqui que ele consistentemente, sistematicamente, está tendo previsões erradas. E o modelo de RNA teve um resultado também bastante inferior, com um coeficiente de determinação bastante negativo. A última etapa, então, da metodologia é a avaliação da interpretabilidade dos modelos.
Então, o modelo semi-empírico ele é bastante interessante porque já na sua criação ele já foi feito de modo a capturar aquela intuição da operação que consegue identificar que petróleo X, petróleo Y não está batendo o plano versus o executado, e isso se traduz nos coeficientes, né? Então, temos coeficientes dependentes da temperatura e independentes da temperatura. Podemos ver aqui que a maior parte dos coeficientes, então, ele está centrado em zero, ou seja, os valores estão batendo com o valor oriundo dos ensaios de caracterização, mas também podemos identificar quais petróleos que o modelo identificou que foi necessário modificar o valor do coeficiente de modo a melhorar as predições. Então, que é bastante interessante e era um dos objetivos desse trabalho também. Já no caso do modelo do PCR, a gente pode analisar a contribuição das variáveis de processo através dos loadings dos componentes principais. Então, nesse caso, a gente focou só nos 3 primeiros componentes principais. Então, para a nafta leve, a gente confirma o que foi identificado anteriormente na análise de relevância, onde a temperatura do topo da coluna de destilação atmosférica ela tem o maior loading no CP1. Já no caso do teor de mercaptanos, também se confirma, então, que a temperatura da panela do querosene tem o maior loading no CP1 e CP2, indicando sua variável, sendo variável-chave, então, para a predição dos mercaptanos no querosene. Já para o GBR, a importância relativa é calculada com base na redução de impureza. Para a nafta leve, a temperatura, novamente, a temperatura de topo da coluna de destilação atmosférica sempre mostra a mais importante, consolidando o que foi observado anteriormente. E, da mesma forma, no teor de mercaptanos do querosene, novamente temos a temperatura da panela de querosene como a mais relevante. E, finalmente, no modelo de RNA, temos no caso da previsão do teor de enxofre na nafta leve, novamente confirmamos então a temperatura do topo da coluna de destilação, com a maior importância relativa. Nesse caso, só para comentar, a gente utilizou o método CHAP para identificar a contribuição marginal de cada variável na predição. No caso do teor de mercaptanos do querosene, a gente tem uma diferença em relação aos modelos anteriores. Aqui, nesse caso, então, o fracionamento entre a panela de querosene e de diesel leve se mostrou a mais importante, né? Mas o que não, seguido, então, pelo querosene. Mas isso não se resultou, então, em desempenho melhor, como a gente viu nos resultados anteriores. Então, uma pergunta que eu me fiz após avaliar todos esses resultados, então, é por que os modelos simples, então, superaram os modelos complexos? Então, primeiramente, a gente tem essa questão da quantidade de amostras, pode não ter sido suficiente para treinar esses modelos mais complexos. E também, os modelos mais simples, eles têm uma facilidade maior de generalizar, de não ter overfit, sobreajuste, com dados mais escassos. Também temos a questão de que essa estrutura desse problema ela favorece a interpretabilidade. Então, essas duas propriedades que foram selecionadas, ela tem um comportamento físico relativamente simples, conhecido, como foi identificado também ali nessa dependência linear na temperatura, que favoreceu, então, esses modelos simples ter um desempenho mais interessante. E, por final, também temos a questão da regularização. Então, o modelo PCR, que é baseado no PCA, ele se baseia na redução de dimensionalidade, que, por si só, já remove ruído. E o modelo semi-empírico, ele tem essa questão da regularização, mantendo os coeficientes próximos aos A6, e, de certa forma, incorporando o conhecimento prévio dos ensaios de caracterização dentro do modelo. Então, esse trabalho ele traz duas contribuições principais. Primeiro, desenvolvemos uma metodologia que integra simultaneamente, então, todas essas diferentes fontes de dados que foram mencionadas ao longo do trabalho.
em que não estão registradas estudos na literatura que fazem essa avaliação da utilização dessa vasta gama de dados operacionais para melhorar modelos preditivos. E a segunda contribuição é o próprio modelo semi-empírico, que se destacou nesse estudo, com reduções de 49% no erro dos mercaptanos e 40% no erro do predição de enxofre. Possui excelente capacidade de generalização e tem o bônus dessa capacidade de interpretação física dos componentes, dos coeficientes, que volta para aquela comentário inicial da intuição dos operadores, né, da realidade do processo, disponível agora num modelo que pode ser usado para gerar um alerta quando temos problemas de matéria-prima. Dentro dos impactos esperados, a gente identificou 3 dimensões. Operacionalmente, essa capacidade de ter modelos mais preditivos melhores pode gerar uma gestão de qualidade proativa. Idealmente, vai gerar redução de ação de produtos fora de especificação. E pode facilitar o ajuste dinâmicos ao plano de processo. No âmbito econômico, modelos melhores também podem otimizar as margens operacionais, a operação não precisa operar com margens tão largas, porque tem modelos que garantem que a gente está dentro da margem. No caso onde a questão de tancagem da refinaria está praticamente estourada e não tem mais capacidade de absorver produtos fora de especificação, a gente às vezes precisa realizar reprocessamento, que é muito caro, tanto a questão de custo, mas também questão de energia para reprocessar. Então isso aí a ideia é que se reduza. E também, como eu mostrei lá no início, trazendo de volta lá para as etapas que acontecem meses antes do petróleo chegar na refinaria, a gente pode ter uma seleção mais eficiente das misturas de petróleo. Na questão estratégica, essa capacidade de poder identificar anomalias na qualidade da matéria-prima, ela também é muito interessante. É importante a gente também conhecer as limitações desse trabalho. Então, em refinarias e unidades novas que têm histórico operacional limitado, os ganhos com essa metodologia são bastante limitados, a gente precisa de dados, né? São importantes práticas rigorosas de controle de qualidade dos dados também, para que esses modelos sejam úteis. Integração de múltiplos sistemas de dados não é trivial, e a manutenção desses modelos é importante levar em consideração, porque à medida que novos dados chegam, os modelos precisam ser retreinados. Também, na questão do escopo do estudo de caso, foram apenas 2 propriedades avaliadas, uma única unidade numa única refinaria. Então, embora os resultados sejam promissores, a generalização para outros contextos precisa ser validada. Finalmente, então, na questão dos trabalhos futuros, identificamos alguns pontos, como a utilização de arquiteturas híbridas, onde a gente pode combinar o modelo semi-empírico com a aprendizado de máquina, tentando preservar aquela interpretabilidade e capturar não linearidades. Abordagem multivariada, onde predição simultânea de múltiplas propriedades. A gente pode aproveitar essa correlação entre as variáveis-alvo para melhorar a predição global. Também trazer a integração, né, avaliar a incorporação em sistemas de controle avançado, ferramentas de scheduling reativo e a interface direto com os planejadores, o software de planejamento, de modo a melhorar as predições lá no começo. E, finalmente, na questão de generalização, a extensão, então, para outras unidades e diferentes configurações de refinaria. Seria bastante interessante. E, com isso, eu concluo a apresentação e fico disponível para responder as perguntas da banca. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Everton. Com mais ou menos 50 minutos. Gente, vamos passar agora para a etapa de arguição. Antes disso, eu pergunto se a banca já quer começar ou quer fazer